Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e inspiradoras da Bíblia. A história de Ruth é um conto sobre perda, lealdade, amor e, acima de tudo, sobre a incrível providência de Deus, que transforma tragédias em triunfos de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Nossa jornada começa num tempo de fome em Israel. Por causa disso, uma família de Belém, composta por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, se muda para a terra de Moabe. Lá, os filhos se casam com mulheres moabitas. Uma se chama Orfa e a outra Ruth. A vida parecia seguir seu curso, mas a tragédia bate à porta. Primeiro, o marido de Noemi morre. Depois, 10 anos mais tarde, seus 2 filhos também falecem. Imagine a dor de Noemi, viúva, sem filhos e numa terra estrangeira, agora com 2 noras, também viúvas. O cenário é de pura desolação. Com o coração despedaçado e sem nada que aprendesse a Moabe, Noemi decide voltar para sua terra natal, Belém, onde ouviu dizer que a fome havia terminado. Ela se despede de suas noras, pedindo que voltem para suas famílias de origem. Com lágrimas ela as abençoa. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram com os falecidos e comigo. Depois de muita insistência, Orfa se despede com um beijo e parte, mas Ruth se recusa. Aí, ela se agarra à sua sogra e pronuncia uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a Bíblia. Não insista comigo que a deixe e que não a acompanhe. Aonde você for, irei, e aonde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. Diante de uma determinação tão firme, Noemi percebe que não há como convencer Ruth a ficar. As duas então partem juntas para Belém. A chegada delas causa um alvoroço na pequena cidade. As mulheres perguntam: "Não é esta Noemi?" Mas a amargura em seu coração é tão grande que ela responde: "Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Ela se sentia vazia, tendo saído de Belém com uma família e voltado apenas com uma nora estrangeira. Chegando em Belém exatamente no início da colheita da cevada, elas precisavam encontrar uma forma de sobreviver. Eram pobres e não tinham fonte de renda. É aqui que vemos a iniciativa e a coragem de Ruth. Ela diz a Noemi que irá aos campos para recolher as espigas que os ceifeiros deixam para trás. Essa era uma prática permitida pela lei de Moisés, um tipo de previdência social da época que garantia o sustento dos pobres, órfãos e viúvas, e por uma coincidência que só pode ser obra de Deus, Ruth acaba no campo de um homem chamado Boaz, um parente rico e influente do falecido marido de Noemi. Boaz chega ao campo, saúda seus trabalhadores e logo nota a presença daquela jovem estrangeira trabalhando incansavelmente. Ele pergunta aos seus servos quem ela é. O capataz responde: "É a jovem moabita que voltou com Noemi. Ela pediu para recolher espigas e está trabalhando duro desde o amanhecer, sem parar." Boaz já tinha ouvido falar da reputação de Ruth e de como ela havia deixado sua terra e seu povo para cuidar de sua sogra. Impressionado com sua dedicação e bondade, ele se aproxima dela. Com uma gentileza imensa, ele diz a Ruth para não ir a nenhum outro campo para ficar perto de suas servas, e garante que deu ordens para que ninguém a incomode. Ele até a convida para beber da água que seus servos tiraram. Ruth, surpresa com tanto favor, se curva até o chão e pergunta: "Por que encontrei tanto favor a seus olhos? A ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" A resposta de Boaz revela seu caráter e sua fé. Ele diz: "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte de seu marido. Que o Senhor a recompense pelo que você fez. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar." Boaz não para por aí. Na hora da refeição, ele a convida para comer com seus trabalhadores, oferecendo-lhe pão e vinho. Ele também instrui seus homens a deixarem cair de propósito alguns feixes de espigas para que ela possa recolher, facilitando seu trabalho e garantindo que ela volte para casa com uma provisão abundante. Naquele dia, Ruth volta para Noemi com uma quantidade enorme de cevada. Noemi fica espantada e pergunta onde ela trabalhou. Ao saber que foi no campo de Boaz, o rosto de Noemi se ilumina pela primeira vez em muito tempo. Ela exclama: "Bendito seja ele pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso nem com os vivos nem com os mortos." E revela a Ruth: "Esse homem é nosso parente próximo. Ele é um dos nossos resgatadores." O conceito de parente resgatador é fundamental aqui. Era um costume israelita em que um parente próximo tinha a responsabilidade de resgatar a propriedade de um familiar que havia empobrecido
e, em alguns casos, casar-se com a viúva para dar continuidade ao nome da família. Noemi começa a ver um raio de esperança. Ela percebe que a bondade de Boaz pode ser a resposta de Deus às suas orações. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth continua trabalhando nos campos de Boaz durante toda a colheita da cevada e do trigo. Os meses passam e a afeição e o respeito entre Ruth e Boaz crescem. Vendo isso, Noemi elabora um plano audacioso, de acordo com os costumes da época, para que Boaz assuma seu papel de resgatador. Ela instrui Ruth a ir até a eira, o local onde os grãos eram processados. À noite, depois que Boaz tivesse comido e bebido, e se deitar aos pés dele, era uma forma simbólica e cultural de pedir proteção e redenção. Ruth, sempre obediente, faz exatamente como Noemi a instruiu. No meio da noite, Boaz acorda assustado e vê uma mulher a seus pés. Ele pergunta quem é ela. Ruth responde: sou sua serva Ruth, estenda sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador. Esse gesto era um pedido formal de casamento. Boaz, mais uma vez, fica comovido com a atitude dela. Ele a abençoa e diz que sua última demonstração de lealdade, escolher a ele, um homem mais velho em vez de procurar um jovem menos, foi ainda maior que a primeira, quando ela decidiu ficar com Noemi. No entanto, havia um obstáculo. Boaz explica que existe um outro parente ainda mais próximo que tem a prioridade no direito de resgate. Mas ele promete: fique aqui esta noite e pela manhã veremos. Se ele a quiser resgatar, que o faça, mas se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu mesmo a resgatarei. No dia seguinte, Boaz age rapidamente. Ele vai até a porta da cidade, onde os negócios legais eram resolvidos, e reúne 10 anciãos como testemunhas. Ele apresenta a situação ao outro parente. A terra de Elimeleque está à venda por Noemi, e quem a comprar também deve se casar com Ruth, a moabita, para manter o nome do falecido. O parente mais próximo, ao ouvir que teria que se casar com Ruth e que isso poderia complicar sua própria herança, recusa a oferta. Ele tira sua sandália e a entrega a Boaz, um gesto que selava o acordo legalmente. Naquele momento, diante de todos, Boaz declara: vocês são testemunhas de que hoje estou comprando de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também estou tomando Ruth, a moabita, como minha esposa. O povo e os anciãos celebram, abençoando a união e desejando que Ruth seja como as matriarcas de Israel. Raquel e Lia. Deus abençoa o casamento de Boaz e Ruth, e ela dá à luz um filho chamado Obed. A alegria retorna completamente à vida de Noemi. As mulheres da cidade se alegram com ela, dizendo: louvado seja o Senhor. Sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos, deu-lhe um neto. Noemi se torna a babá do menino, e ele é considerado um filho para ela, restaurando sua família e seu futuro. Mas a história não termina aí. O final do livro de Ruth nos dá uma genealogia que revela a importância monumental desses eventos. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. Isso mesmo, Ruth, a estrangeira de Moabe, uma terra muitas vezes em conflito com Israel, se tornou a bisavó do rei Davi. E séculos mais tarde, dessa mesma linhagem, nasceria Jesus Cristo, o Messias. A história de Ruth é uma prova poderosa de que a fé, a lealdade e a bondade não conhecem fronteiras. Uma jovem viúva de uma nação estrangeira, que escolheu seguir sua sogra e abraçar o Deus de Israel, foi honrada de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Deus a inseriu na linhagem de reis, e mais importante, na linhagem do Salvador do mundo. Isso nos ensina que no plano de Deus, não importa a nossa origem, nosso passado ou quão perdidos nos sentimos, o que importa é um coração sincero que busca refúgio sob suas asas. A história de Ruth nos lembra que Deus pode pegar os pedaços de uma vida quebrada e construir algo belo e eterno. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.